Olá, amigos, tudo bom? Muito bom falar com vocês novamente. E a gente vai voltar a dar continuidade no nosso estudo, né, estudo do livro de Shemot, né? E eu quero dar continuidade agora no capítulo 2. Como eu havia falado, que o capítulo 2 eu não centralizaria apenas em um vídeo. Tem um trecho agora muito importante que é bom relatar. Tem umas coisas muito legais mesmo de se faladas, que são muito poucos comentados, é muito pouco comentário que vem. Algumas pessoas percebem alguma dissonância e não encontram resposta para isso. Vou trazer agora, por exemplo, um trecho aqui, a gente vê aqui em Shemot, né, no capítulo 2, tem aqui o versículo 11, passo 11, né, que fala: quando Moshe cresceu, ele começou a sair para seu próprio povo e viu o seu duro trabalho. Bom, assim fala o Passuque, né? Na verdade, o Passuque vai mais longe, mas eu quero centralizar nesse trecho. Quando Moshe cresceu? Moshe cresceu, então, no vídeo passado a gente estudou que Moshe Rabbeinu ele foi resgatado por Batia, que ela estava no rio Nilo, né? Batia ela é filha do faraó, foi explicado pelo Midrash. O Midrash explica que o nome dela era Tormut, e o nome Batia era o nome de conversão porque ela estava se convertendo à fé dos hebreus, tá? Então vamos lá. Batia, ela chega, recolhe Moshe Rabbeinu e depois o Moshe Rabbeinu ele é criado na corte egípcia. E quando ele cresceu, ele começou a foi andar junto com o seu povo, porque ele sempre soube que ele não era um egípcio, né? Algumas ideias que às vezes as pessoas pensam, interpretam, até fazem filmes, como se Moshe Rabbeinu a vida inteira pensasse que fosse um egípcio e depois não. Ele sempre soube que foi hebreu desde pequeno, ele sempre soube que foi adotado desde pequeno. E quando cresceu por si só, ele procurou andar junto com o teu povo, o povo hebreu. Sobre essa opinião, existem várias opiniões sobre a idade. E é importante vocês procurarem saber o seguinte: é importante saber a idade de Moshe Rabbeinu. Por quê? Primeiro de tudo, fala, a opinião que tinha o Shemot Rabbah, um Midrash fala que ele tinha 12 anos de idade. Sefer HaHaishar fala que ele tinha 20 anos. Já você vai encontrar em Shemot Rabbah, novamente o Midrash tem uma outra opinião que ele tinha 20 anos de idade. Desculpa, Sefer HaHaishar dizia que ele tinha 18. Então, novamente, devagar. No Midrash Shemot Rabbah fala a opinião de 12 e de 20 anos. Sefer HaHaishar fala que tinha 18, tá? Tem a opinião que ele tinha 21 anos em Yovlot. Tem a opinião de 29, Shalshelet HaKabbalah. Bamidbar Rabbah, outro livro do Midrash, fala que ele tinha 40 anos, tá? E aí, agora um livro de autoria de um não-judeu, Artapanos, dizia que ele tinha 60 anos de idade. Bom, vamos lá. A opinião mais aceita por todos é do Midrash de Bamidbar Rabbah, que fala que ele tinha 40 anos. Quando ele começou a sair da corte egípcia e andar junto com o teu povo. Agora, independente disso ou não, o que acontece é o seguinte: esses 40 anos que você vai encontrar Shemot Rabbah, esses 12 e 18, é a idade que ele começou a andar com o teu povo. A idade que fala em Bamidbar Rabbah, 40 anos, seria considerada a idade que existe o ocorrido de que ele acabou flagrando um egípcio fazendo sofrimento para um hebreu, e ele acabou matando esse egípcio e ele acaba fugindo. Aí, ou seja, e na opinião de Bamidbar Rabbah, Midrash, 40 anos foi a idade que ele fugiu do Egito. Agora, um detalhe interessantíssimo.
Nós vamos encontrar lá na frente, vamos encontrar lá no livro de Devarim, tá? No capítulo 31, no Passuk 2, versículo 2, Moshe convoca o povo e diz: hoje eu tenho 120 anos. Que quando começa o discurso de Moshe Rabbeinu, né? Quando ele já está, o último discurso, quando ele avisa para Israel que ele vai falecer. E já está passando a liderança para Yoshua Ben Nun. Então, Moshe Rabbeinu estava com 120 anos. Bom, se era com 120 anos que Moshe Rabbeinu estava, ele saiu do Egito, então, com 40 anos de idade. Uma coisa precisamos pensar aí. O que aconteceu nesses 80 anos? Esses 80 anos, vamos lá, 40 anos foi a saída do Egito até a Terra Santa. Porque eles saíram do Egito, assim que eles atravessaram o Yansuf, o Mar Vermelho, questão de alguns dias, né? Por questão de algumas semanas posteriormente, alguns têm ideia de que questão de 2 meses depois de atravessar o Yansuf, foi mandado os Meraglim, né? Os espias, e os espias acabaram trazendo informações negativas da terra, e o povo chorou, e aí foi amaldiçoado para ficar 40 anos vagando no deserto. Então você tinha 40 anos que ele saiu do Egito, mais 40 anos que vagou no deserto, e Moshe Rabbeinu estava com 120 anos de idade, que é quando estava acabando esses 40 anos. 120 menos 40 ainda está faltando 40. Né? Então chegamos à conclusão que Moshe Rabbeinu, ele saiu do Egito com o povo quando ele estava com 80 anos de idade. E ficou 40 anos no deserto com o povo. Então, dos 40 de idade até os 80 anos, quando ele retorna para sair com o povo, porque o processo de saída do Egito foi um processo rápido. Existem opiniões, inclusive confirmadas, que realmente, quando Moshe Rabbeinu retorna para o Egito, em questão de mais ou menos uns 2 meses, ele resolve a situação. Em 2 meses, ele consegue retirar o povo do Egito. Quando começa toda a questão dos sinais, dos milagres, as pragas e tudo mais, foi um período de 2 meses, mais ou menos. Mesmo assim, nós estamos com um problema grave aí. Onde ficaram os 40 anos de Moshe Rabbeinu? Onde ficaram os 40 anos de Moshe Rabbeinu, da sua saída até o seu retorno no Egito? Quando ele saiu fugitivo, aí o faraó morreu, e aí sobe um novo faraó e ele volta para retirar o povo. Onde estava Moshe Rabbeinu? Bom, Midrash tem resposta. O Midrash explica o seguinte: Moshe Rabbeinu ele não foi imediatamente para a casa de Yitro. Na narrativa da Torá mostra que Moshe Rabbeinu ele sai do Egito, sai fugido, e depois ele chega a Midian, procura e encontra as filhas do Sheik de Midian na beira do poço, que estavam disputando, que outros pastores não deixavam elas retirarem água. Primeiro eram eles e depois elas ficavam por último, e aí Moshe Rabbeinu acaba ajudando elas e elas resolvem o problema mais cedo e voltam para casa. Certo? A Torá não dá esse salto e não explica o que aconteceu no meio do caminho, no meio da viagem. No meio da viagem é o seguinte: o Midrash explica que Moshe Rabbeinu ele não foi imediatamente para Midian. Primeiro ele acabou passando na terra de Cush, segundo o Midrash. Chegando na terra de Cush, Cush seria Etiópia, né? Então vamos falar direto o nome Etiópia para ficar mais fácil para todos. Cush é o nome que, quando você encontra na Torá o nome Cush, estamos falando do país Etiópia. Quando chega na Etiópia, Moshe Rabbeinu ele se defronta-se com uma situação interessante. Ele é interpelado e pedido, e no qual ele recebe o pedido de auxílio de um rei, o rei da Etiópia. O rei da Etiópia
pede ajuda para Moshe Rabbeinu porque ele precisava, o rei da Etiópia precisava retomar a capital de sua cidade. Ele estava tentando sitiar a sua cidade para poder tomar de volta. O que o segundo Midrash fala é que a cidade havia sido dominada por Bilã. Bilã, na a tradução da Bíblia cristã, né, a tradução mais comum no português é Balaão. Então vamos lá. Balaão ou Bilã, que é a mesma pessoa, havia tomado a capital da Etiópia e havia destronado o rei. E o rei estava com os seus fiéis, o que sobrou de seu exército fiel, sitiando a cidade para poder recuperar de volta. Ele precisava de ajuda e eles não tinham recursos porque Bilã utilizava de artifícios de magia. E aí a força do exército do rei não era suficiente. E o rei percebeu em Moshe Rabbeinu iniciado e pediu recursos de ajuda espirituais. O que acontece é que na narrativa do Midrash, e por um motivo não muito bem explicado, acontece que o rei acabou morrendo na batalha e Moshe Rabbeinu ele acabou auxiliando o exército a retomar, né? Infelizmente o rei não conseguiu recuperar o trono, porque ele morreu. Mas a rainha, a esposa do rei, ela foi empossada de volta no trono. Os conselheiros receberam novamente a corte, a família do rei, a família real novamente. E Moshe Rabbeinu foi recompensado como um administrador da cidade, um administrador da Etiópia. Na verdade, o que o Midrash traz aqui é que existe uma preparação. Na verdade, existe uma providência divina para que Moshe Rabbeinu fosse preparado. Vamos assim dizer, Moshe Rabbeinu agora estava numa situação de um peixe grande em um tanque pequeno, porque ele estava passando por uma experiência de administração de uma nação. E isso que acontece, ele acabou vencendo Bilã, ele venceu o profeta Bilã, nos artifícios mágicos do profeta Bilã, que foram superados pelas qualidades de Moshe Rabbeinu. E do outro lado, o exército do rei acabou recuperando a cidade. E Moshe Rabbeinu fica por um bom tempo lá. Só que ele não concluiu matrimônio com a rainha. Deram a ele a administração de Cush, mas ele precisava o quê? Deixar herdeiros e criar uma dinastia. E Moshe Rabbeinu não contraiu matrimônio com a rainha egípcia, com a rainha etíope. E por causa disso, a rainha denuncia, né, que no caso ela precisava de herdeiros para continuar a administração da cidade, para continuar a administração do país. E por conta disso, o conselho resolve destituir Moshe Rabbeinu do cargo de administrador, mas não retirou deles as suas devidas honrarias e o reconhecimento pelos bons serviços prestados à Etiópia. A partir daí, sim, Moshe Rabbeinu ele acaba se dirigindo a Midian. Após esse período, ele acaba se dirigindo a Midian. Aí, quando ele chega em Midian, ele é defrontado com uma situação fora do normal. Então, como foi falado, na Torá narra o episódio quando ele ajuda Tzipora e suas irmãs, né, que moravam com teu pai Reuel, né? Na verdade, Reuel tinha outros nomes, Itró, Reuel, né? São dados para Itró, pelo menos, uns 6 nomes. Existem opiniões que Reuel seria, na verdade, o pai de Itró, e Itró era o filho, e depois outras opiniões falam que, na verdade, não, todas eram apenas Itró, e o que leva a concluir é que todos, na verdade, todas as personalidades, de fato, eram Itró. E ele tinha vários títulos conforme as suas qualidades e os seus avanços espirituais. Itró era uma personalidade diferente na época, porque ele era um homem que havia passado por experiências, por
várias e várias religiões e divindades, porém ele era persistente em não adorar uma divindade de corpo físico, uma divindade no qual fosse de uma forma por imagem, por assim dizer, de que tivesse uma forma física, não tivesse uma divindade de forma física, ele se recusava. Apesar de passar por todas as religiões, ele passou em ostracismo por todas as religiões por nunca concluir de fato esse rito, porque ele estava interessado em descobrir uma divindade de uma forma abstrata, que não tivesse corpo, não tivesse nenhuma identificação física. Era isso que Yitro buscava. E ele e a família dele haviam sido colocados no ostracismo, morava ele naquela região, só ele isolado com suas 7 filhas, tá? E Tzípora conta um segredo para Moshe Rabbeinu. Quando eles estão chegando na casa, havia um grande pé de amoreira. Não, um grande pé de amendoeira, desculpa. Havia uma grande árvore de amendoeira, muito diferente no quintal. Chamou a atenção de Moshe Rabbeinu e Tzípora explica que é o seguinte: na verdade, aquele pé de amendoeira era um cajado. Era um cajado que Yitro ganhou de posse, tomou posse no Egito, na época quando ele era conselheiro de Faraó. E a lenda que conta sobre esse cajado é que esse cajado, na verdade, ele era de Yosef. Quando, após a morte de Yosef, a casa de Yosef foi pilhada, os bens foram pilhados e devolvidos os bens da casa de Yosef para a corte, para a realeza. E o faraó desprezou aquele cajado e aquele cajado ficou sob posse de Yitro. O cajado que era de Yosef pertencia a Jacob. E de Jacob pertencia a Isaac, antes também era de Abraão Avinu. Abraão Avinu recebeu aquele cajado, a origem daquele cajado vinha passando de geração em geração, mas na verdade ele era de Noar. E mais longe, o Midrash ainda explica que aquele cajado, ele era de posse de Adam Arishon. Foi confeccionado aquele cajado, foi presenteado a Adam Arishon antes dele sofrer o chamado, antes dele ser despejado do paraíso, antes dele ser despejado do Gan Eden. Segundo o Midrash, Adam Arishon foi presenteado com aquele cajado, e antes dele cometer o pecado do comer o fruto proibido e ser despejado do Gan Eden, ele já tinha aquele cajado em suas mãos. E aquele cajado foi passando de geração em geração até chegar para Yosef, e acabou caindo na posse de Yitro. Quando Tzípora entra em casa, ela conta para o pai o que aconteceu, porque seu pai Yitro pergunta por que ele chegou tão cedo. Ela falou assim: olha, um estranho chegou e nos ajudou. Yitro chegou e falou assim: tudo bem. Ela falou: um estranho, um hebreu nos ajudou. Falou assim: então chame esse hebreu para dentro de casa. Ao chegar e buscar o hebreu, quando Yitro olha para Moshe Rabbeinu, vê que Moshe Rabbeinu estava vestido com roupas de egípcio. E nós chegamos à conclusão: puxa vida, Moshe Rabbeinu saiu do Egito e ainda havia guardado o costume de vestir revestimentas com cortes de características egípcias, mesmo passando 40 anos depois, ainda em Cush, na Etiópia. Então, o que chega à conclusão é que mesmo para uma alma elevada, esse detalhe que o Midrash quer nos contar é o seguinte: que mesmo uma alma elevada, ela ainda guarda boas lembranças do corpo, né? Ou seja, por maior que tenha uma elevação, ainda existe o problema que o iniciado ou aquele que busca uma elevação espiritual maior faz, é que desapegar do seu passado mundano. E Moshe Rabbeinu ainda mostrava apego, porque ele ainda vestia vestimentas que lembravam o corte de roupa da corte egípcia. Isso desagradou a Yitro.
Aí é contado que Itrô olhou e desaprovou o hebreu vestido como egípcio. Aí depois disso, Tzipora conta um caso para Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu havia se interessado em Tzipora como sua esposa, e Tzipora falou: olha, meu pai, quando ele colocou esse cajado, agora voltando à história do cajado, ela fala, quando o Itrô colocou o cajado no jardim, o cajado ganhou raízes e se transformou naquela amendoeira, né? E ninguém mais conseguiu retirar. E outras pessoas que se tornaram candidatas a se casar com Tzipora, o Itrô, ele deu a condição de que o seguinte: só se casaria com a filha dele aquele que arrancasse o cajado. O problema é que todo mundo tentou e não conseguiu. Moshe Rabbeinu chega e, com um ato extremamente simples, apenas colocando a mão no tronco e retirando, o cajado foi liberado. As raízes se soltaram e os galhos da amendoeira caíram e o cajado retornou. Quando Itrô olhou aquele feito, todo mundo, vocês devem estar pensando: olha, legal, achei meu genro de ouro, né? Não, Itrô não fez nada disso. Itrô imediatamente prendeu Moshe Rabbeinu no calabouço. Exatamente. O prêmio de Moshe Rabbeinu não foi se casar com Tzipora, foi ser preso no calabouço de Itrô, segundo o Midrash. Porque Itrô, ele entendeu que ali ele estava diante de um artifício de magia. Ele pensou que estava diante de um artifício de magia. E não acreditou na sinceridade e na qualidade de Moshe Rabbeinu. Aí o que acontece? Moshe Rabbeinu, ele era alimentado por Tzipora, que todos os dias levava para ele as refeições enquanto ele estava dentro do calabouço. E o calabouço é um lugar sem luz, né? Porque Itrô não sabia como lidar com um bruxo. Na opinião dele, Moshe Rabbeinu era o bruxo, ele estava receoso disso. Aí o Tzipora fez uma seguinte observação e começou a tentar achar um meio de convencer o seu pai de que Moshe Rabbeinu não era nada daquilo, não era um bruxo. Ele era, na verdade, um homem elevado espiritualmente, um homem santo. Ela percebeu o seguinte detalhe, que quando ela levava a refeição da manhã, Moshe Rabbeinu fazia as preces da manhã. Quando ela levava a refeição da tarde, Moshe Rabbeinu fazia as preces da tarde. Quando ela levava a refeição da noite, Moshe Rabbeinu fazia as preces da noite. Então, ele estava no lugar escuro, lugar que não tinha acesso à luz do sol, e como ele sabia quando era dia e quando era noite? Os bruxos não teriam como saber esses detalhes, porque esse nível de conhecimento é um nível de conhecimento singelo que não pertence à magia. Foi quando o discípulo usou esse argumento e convenceu o pai dela. Veja, toda vez quando eu chego para levar comida para esse homem está rezando. Ele faz as preces da manhã, no horário da manhã. Faz as preces da tarde, no horário da tarde. Faz as preces da noite, no horário da noite. Foi quando Itrô chegou e convenceu-se, imediatamente não quis escutar mais nada. Itrô imediatamente foi lá, abriu o calabouço e colocou Moshe Rabbeinu em liberdade. A partir daí, Moshe Rabbeinu é aceito, e segundo o Midrash, Moshe Rabbeinu ficou 7 anos nesse calabouço. 7 anos nesse calabouço, segundo uma opinião do Midrash. Outra opinião que foram 7 semanas. Existem duas opiniões, esse Midrash traz duas opiniões, que sairiam ou 7 anos ou 7 semanas. A partir daí, sim, Moshe Rabbeinu foi admitido e foi iniciado como discípulo de Itrô. Quando Itrô começou a iniciar Moshe Rabbeinu nos conhecimentos superiores. Conhecimentos superiores, de conhecimentos angelicais, já são coisas mais que já estão no Zohar e outras coisas, falam conhecimentos de Kabbalah, que fala que Moshe Rabbeinu foi iniciado por Itrô, e Itrô foi o mestre de Moshe Rabbeinu. E, inclusive, mais adiante na Torá, quando a Torá mesmo narra que quando Moshe Rabbeinu ele decide voltar para o Egito para poder resgatar o seu povo, que agora ele já se sentia preparado após a revelação do Monte Horeb, ele vai e pede autorização para
o seu sogro. Isso é nada mais do que um ponto de referência ao mestre. Então, Moshe Rabbeinu, ele usou de humildade e, como deve ser todo discípulo, em tudo que ele faz na vida, ele se consulta com seu mestre. Aí, então, vem o costume judaico, até os dias de hoje, entre os ortodoxos, que nenhum judeu toma nenhuma posição na sua vida sem se consultar com seu rabino de confiança. Ficou esse costume alardeado, não apenas os ortodoxos fazem, tá? Porque mesmo outras linhas que conflitam com o ortodoxismo, os rabinos também gostam. Os rabinos também gostam dessa tradição. Então, amanhã vamos preparar um outro vídeo, com a ajuda de Deus. Eu vou preparar um outro vídeo para a gente continuar a partir desse ponto, tá ok? Até mais, tchau, tchau.